Então, meus amores, agora nós vamos para a resolução das questões propriamente dita, como eu havia falado para vocês no início da nossa aula. Essa aula de hoje, ela tem como finalidade resolver as questões, não é? As 5 questões que faziam parte da atividade avaliativa. E à medida que eu for explicando cada uma das questões, eu vou fazendo pequenos comentários, que aí vai ampliar ainda mais o conhecimento de vocês e vocês vão ter a oportunidade, não é? De rever as respostas, ver onde errou, ver, não é? Confirmar as suas respostas ou melhorá-las, entendeu? Então vamos juntos resolver cada uma das questões. A primeira questão diz o seguinte: em civilizações mais antigas como a grega e a romana, o que significava fazer parte de uma família? Como eu expliquei para vocês, vocês encontram a resposta para essa questão na página 61, quando eu falei, não é? Quando o texto vai nos apresentando como determinadas civilizações, não é, lidavam com essa ideia, não é? Essa ideia dessa perca, não é? E num dado momento, lá na página 61, o primeiro parágrafo apresenta essa informação, nos traz essa informação, não é? Que para os gregos antigos, as civilizações mais antigas, como a grega e a romana, fazer parte de uma família era você ter os mesmos antepassados e os mesmos deuses. Se uma pessoa tinha os mesmos antepassados e os mesmos deuses, então aquilo significava que ela fazia parte de uma família, era fazer parte de uma família, ter os mesmos deuses e ter os mesmos antepassados. Se você cultuava, não é? Se você cultuava os mesmos antepassados e tinha os mesmos deuses, isso significava que você fazia parte de uma família. Agora vamos para a questão de número 2, que a questão de número 2, ela vai querer saber, não é? A nossa apreensão do conhecimento com relação a como os evangélicos ou protestantes, não é? Por que eles não oram pelos seus mortos, como nós, como os cristãos católicos fazem e como as demais religiões, não é? Mas as religiões que têm base no cristianismo, não é, tem as suas maneiras, não é? Tem os seus rituais próprios para lidar com esse momento. E para os evangélicos ou protestantes, isso não é diferente. Eles também têm seus rituais próprios para as pessoas que partem. Só que eles têm uma visão diferente. Como vocês sabem, essa visão que advém do protestantismo, ela tem a sua origem lá em Martinho Lutero. Porque Martinho Lutero, como vocês sabem, a igreja protestante, e recebe este nome exatamente porque Martinho Lutero protesta, não é? Ele era um membro da igreja católica e num dado momento, num dado período da história, ele vê realmente que a igreja, ou melhor, que os membros da igreja afastam-se dos valores, não é? Dos valores estruturais da religião católica, não é? Deixam-se corromper pelo poder e pelo dinheiro. Então, Martinho Lutero, vendo que tudo aquilo estava acontecendo e tentando alertar, tentando chamar a atenção dos demais para o que estava acontecendo, sem sucesso, ele resolve protestar e ele rompe com a igreja. E esse romper de Martinho Lutero, quando ele sai, não é? Quando ele deixa a igreja católica, quando ele rompe com a igreja católica, por conta dos protestos que ele estava fazendo, porque realmente a igreja tinha se afastado dos seus valores estruturais, ali ele deu origem a uma nova religião. E, consequentemente, por dar origem a uma nova religião, ele sentiu a necessidade, não é, de mudar alguns princípios, algumas linhas de pensamento da igreja católica. É tão tal que durante os nossos estudos, o mês passado, nós aprendemos, não é? Que ele não acreditava que precisaria de uma pessoa, de um mediador entre ele e Deus, ou seja, os santos. Ele não dava tanto crédito aos santos, porque ele acredita que poderia falar diretamente com Deus, sem precisar de intermediários, não é? Ele também
vai negar a ideia do purgatório. Para ele, na linha de pensamento, não havia o purgatório, ou há o céu e o inferno, não havia um purgatório, um meio termo. E na visão deles também, não é? A preocupação maior, sim, o morto perdeu, mas ele morreu, alcançará a vida eterna ou não. A preocupação maior é com aqueles que ficam. Mas aí vocês podem me perguntar, professor, então você está querendo me dizer que os católicos não se preocupam com os que ficam? Em absoluto. Não é o que a professora está dizendo. O que a professora está falando para vocês é o ponto está tentando, não é mostrar para vocês, apresentar para vocês como não é os protestantes ou evangélicos, como eles entendem a morte. E do ponto de vista deles, não é? Eles voltam-se para as pessoas que estão vivas. Isso não acontece na Igreja Católica? Sim, e com bastante carinho e atenção também. Mas nós, católicos, nós nos preocupamos com os que ficam, e aí tem todo um cuidado de você acompanhar durante os 7 dias, de você estar próximo durante, né, todo esse, fazer parte desse ritual, mas também nós nos preocupamos com aquele que morreu, e que não deu tempo de se arrepender pelos seus pecados, e que não deu tempo de pedir perdão, e que não deu tempo de rever algumas práticas, não é? Então a preocupação também é com essa pessoa que perdeu a vida. Aí o purgatório, nesse sentido, é esse momento, esse espaço de transição, não é? Onde essa alma, não é? Tem a oportunidade de purificar-se para ser digna de alcançar a vida eterna. Correto? Mas há também, a preocupação é a mesma com os que ficam. Mas também nós nos preocupamos de uma maneira especial com os que morrem também. Bem, para encontrar a resposta a essa questão, você tem que ir na página 69, no último parágrafo da página 69, você vai encontrar a resposta a essa questão. Lá diz o seguinte: os evangélicos ou protestantes históricos, de um modo geral, não aceitam a ideia da reencarnação ou da passagem da alma pelo purgatório para o aperfeiçoamento espiritual. Resulta disso uma mudança básica nas crenças e nos rituais referentes à morte. Pois, enquanto nos meios católicos objetiva-se ajudar o indivíduo a realizar a sua transferência do mundo dos vivos para o destino eterno, para o seu destino eterno, no protestantismo, a morte sela o destino da alma. Portanto, no protestantismo, aqueles ritos católicos relativos ao preparo e ao percurso para a longa viagem da alma são abandonados. Diante do moribundo, os protestantes procuram reafirmar ou despertar a fé e a esperança na ressurreição dos mortos. Pelo mesmo motivo, nas exéquias feitas ao redor do corpo vivo, não mais objetivam o morto em si, mas os vivos. São, portanto, rituais para os vivos e não para os mortos. Então, vocês percebam, não é? Eles não deixam de se preocupar com os mortos, mas os ritos deles são inteiramente voltados para os vivos. Já na Igreja Católica, os ritos são voltados para os mortos, mas volta-se para os mortos preocupando-se justamente com os vivos, ok? Então, vamos lá para a terceira questão. Quem tiver aí com a atividade avaliativa já pega a terceira questão. Bem, meus amados, a terceira questão já vai fazer a seguinte pergunta: por que entre os japoneses pode haver messiânicos e adeptos de outras religiões japonesas? Vamos nos localizar. Peguem o livro de vocês de ensino religioso e avancem para a página 70. Na página 70, no último parágrafo da página 70, tem a resposta, você encontra a resposta para essa pergunta. Ele diz lá na página 70, o último parágrafo: entre os japoneses podem haver messiânicos e adeptos de outras religiões.
japonesas. Isso porque eles veem com naturalidade o hábito de frequentar templos de diferentes religiões e praticar mais de uma religião. Então, eles podem, por exemplo, ser budistas e shintoístas ao mesmo tempo. Lá no Japão, não é, de acordo com a visão japonesa, eles não estão preocupados, não é, se você é adepto de uma única religião. Lá você pode ser adepto de uma ou mais religiões. Eles não se preocupam se você, por exemplo, na nossa sociedade, ou você é católico, ou você é evangélico, ou você é umbandista, ou você é espírita, ou você é adepto do candomblé. Mas lá não. Lá você pode ter mais de uma religião. Correto, meus amados? Então agora vamos avançar. Identifique a quarta questão. Identifique as doutrinas mais novas trazidas do Japão, que vêm tendo grande aceitação também entre os brasileiros. Que doutrinas são essas, meus amados? Também a resposta você encontrará na página 70, no penúltimo parágrafo, que vai dizer, não é? Há ainda doutrinas mais novas trazidas do Japão, que vêm tendo grande aceitação também entre os brasileiros. Dentre elas estão a religião, não é? A Igreja Messiânica Mundial do Brasil e a Seishonoye, aquela... eu posso falar um pouquinho, mas um pouquinho mesmo, porque eu não conheço a fundo a Seishonoye, mas eu sei que eles têm uma preocupação muito grande, não é? Com o nosso equilíbrio, não é? Espiritual, físico. Eles entregam aquelas plantinhas ali para você cuidar um pouco. Eles se preocupam muito com a espiritualidade, mas a espiritualidade voltada segundo, não é? As religiões que têm base oriental, não é? Mais aquela coisa de iluminação, de procurar se tornar aqui na Terra uma pessoa melhor, de valorizar bem os elementos da natureza, é muito voltado para isto também, não é? Tem a espiritualidade deles também está muito voltada para o autoconhecimento, essa relação entre homem e natureza. Amados, vamos finalizar a nossa aula com a quinta questão. A quinta questão vai falar sobre a tanatologia, e aí ela vai perguntar por que a tanatologia é considerada uma ciência interdisciplinar. Na página 71, nos primeiros parágrafos, você já encontra a resposta. E ela está bem clara aqui, bem explícita. Ela diz que ela é uma ciência interdisciplinar porque ela recorre a várias ciências, não é? Ela é uma ciência que ela recorre à medicina, psicologia, filosofia, antropologia, à história. Então, por isso que ela é considerada uma ciência interdisciplinar, porque ela trabalha com todas essas outras áreas, essas outras ciências, todas essas outras ciências, não é? Amparam, dão suporte para a tanatologia, que, como vocês sabem, é uma ciência que pretende estudar a morte. Então, para estudar a morte, você tem que estudar a morte do ponto de vista médico, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista filosófico, antropológico, do ponto de vista histórico. Porque como ela visa, não é? Esse estudo, você não tem como estudar a morte de uma forma isolada. Para que você faça um estudo amplo, não é? Desse momento da vida humana, é claro que você vai ter que realmente beber nas fontes históricas, filosóficas, antropológicas, médicas, psicológicas, porque a morte também passa por todas essas outras ciências. E cada uma dessas ciências tem o seu próprio entendimento, a sua própria visão de morte, não é? Então, para embasar a ciência conhecida como tanatologia, ela realmente precisa ser uma ciência interdisciplinar.
Meus amados, espero que vocês tenham gostado da resolução das questões comentadas. Espero mais ainda que após esta aula de hoje, vocês busquem, não é? Resolver cada uma das atividades. A professora está resolvendo com vocês a atividade avaliativa que vocês já fizeram. Então, o mais interessante do ponto de vista de aquisição de conhecimento, o mais interessante é que vocês, não é? Assistam a aula e depois releiam o conteúdo novamente. E após essa releitura, você, entendeu? Após reler o texto novamente, você responda com as suas palavras. Corrija a sua atividade avaliativa, tenta responder novamente, formula outras questões, tenta resolver essas questões, porque assim você realmente vai estar, de fato, aprendendo o conteúdo, tá bom, meus amados? Deixo aqui um beijo e até a nossa próxima aula.